Graça e paz, Tita. Graça e paz, Helenita. Graça e paz, Bidu. Graça e paz. Oi, Taquinho, tudo bem? Numa boa? Olha, esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos Dele. a cada manhã as misericórdias do Senhor se renova. Isso aí, estamos aqui de novo, mais um sábado juntinho. Eu quero dar o meu bem-vindo a você novo no nosso canal, né? Seja bem-vindo! Muito bem-vindo. Muito bem-vindo! E a perguntinha que não quer calar, você já se inscreveu no nosso canal? Você já compartilhou? E você já curtiu? Isso Valeu, aí! vai encerrar nada. Curtir, compartilhar e depois se inscrever. Muito bem. E agora, gente, nós vamos para a nossa viagem missionária, que é Para o Egito. E a capital do Egito é? Cairo. E o idioma falado lá no Egito? É o árabe. E a religião oficial de lá é o islamismo. Meu Deus, só Jesus em televisão. Só Jesus, então. E agora nós estamos falando os países da Ásia. Há um tempinho atrás nós até falamos do Egito, não foi? Foi mesmo. Deve ter um ano e meio, por aí a gente falou do Egito. Mas como agora nós estamos falando os países da Ásia, Egito entrou de novo na nossa rota missionária. E vamos falar algumas das curiosidades. Gente, você sabia que o gato lá é considerado como um deus? Eles fazem até imagem de gato. Uau, Xerenita, ou seja, adoração aos gatos. Eles veneram muitos gatos. Por quê? Porque na época antiga, os gatos que pegavam os ratos. E os ratos prejudicavam a lavoura, prejudicavam as plantações, prejudicavam tudo. Então o gato vinha para ser o salvador da pátria, acabando com Os ratinhos. os ratos, né? Além dos gatos serem fofinhos. E põe bobinho E põe fofinho nisso, não é? Então essa é uma curiosidade. A outra curiosidade também, gente, que é a aliança. Você sabia que esse costume da aliança veio do Egito? Uau, Xerenita, de usar no dedo anelar. Isso que vai aí. uma veia que vai para o coração. Isso aí, eles acreditavam que no dedo anelar tinha uma veia que ia direto para o coração. E por isso a aliança até hoje agora é colocada no dedo anelar. E a Igreja Católica também adquiriu esse costume. E estamos até hoje usando a aliança no dedo anelar. Olha, outra coisa também, outra curiosidade da maquiagem. Quando a gente vê desenho do Egito, sempre é com aquele olho muito pintado, não é? Isso mesmo. E olha que eles ainda falam que é aquele olho de gatinho. Isso aí. E eles, antigamente, eles achavam que aquilo era uma homenagem aos deuses. Mas eles descobriram que aquela maquiagem era para proteger os olhos, olha só. Meu Deus, Xerenita, proteger os olhos. Contra bactérias, porque na maquiagem ia um pouco de chumbo, então protegia os olhos quando eles entravam no Rio Nilo, quando iam para lugares contaminados, aquela maquiagem protegia e matava as bactérias. Interessante, não é? Muito interessante. Gente, e a última curiosidade de hoje é que as pirâmides do Egito era um enigma. Muitas pessoas achavam até que as pirâmides foram feitas por extraterrestre, porque eles não sabiam como naquela época eles conseguiam amontoar aquelas pedras tão pesadas. E outra coisa, né, Tia Lelita? Tão pesada aquelas pedras e aquele formato que eles dão de pirâmide, né, Tia Lelita? Isso. Imagine só, você começar com uma e ir até formar aquela ponta. Mas sabe o que eles descobriram? O Que quê? eles levantavam aquelas pedras com trenós de madeira. Uau, Tia Lelita! E assim conseguiram erguer as Com pirâmides. cordas muito bem traçadas, né? Olha só, viu? E essas são algumas curiosidades de hoje. E agora nós vamos fazer o mais importante,
que é orar pelo Egito. Isso mesmo. Não é? Vamos orar pelo Egito, né, tia Helena? É, a Tita vai orar hoje, tá bom, Tita? Então vamos orar. Então vai. Senhor Jesus, Pai querido, Deus bondoso, nesse dia eu quero estar te pedindo pelo Egito. Pedir as tuas ricas e abundantes bênçãos sobre essa nação. Pai, em nome de Jesus, que eles venham conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, derrama, Senhor, tua bondade, o teu amor sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. amém. E vamos agora para a nossa historinha. E ó, atenção, concentração. E qual o título da história de hoje? Coragem para vencer leões. E a memória em ação? Ainda que eu ande por um escuro, Um vale escuro. ainda que eu ande por um vale escuro da morte, não temerei mal a nada. Isso aí. Não terei medo de nada. Isso aí. Aí, olha só, vocês lembram da aula passada, quando aprendemos sobre Ananias, Misael e Azarias e sua fé à prova de fogo? Sim, nós lembramos, tia Helena, que eles foram jogados na fornalha de fogo e não se queimaram. E tinha um quarto homem com eles lá. Isso aí. Pois é, outro jovem muito corajoso que também foi levado cativo para a Babilônia se chamava Daniel. Isso aí. Ele possui até mesmo um livro na Bíblia. Vamos abrir para ver? A história de hoje está em Daniel capítulo 6. Olha só. Quando Daniel chegou à Babilônia, também recebeu um nome, de acordo com os costumes dele. O rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar, mas jamais mudou a sua fé e fidelidade ao Deus Altíssimo. Você conseguiria dizer não às suas comidas e doces favoritos? E se fosse por amor e fidelidade a Deus? Daniel fez isso. Ele se recusou a provar das guloseimas mais deliciosas da Babilônia, porque elas eram oferecidas aos falsos deuses. Deus honrou a fidelidade de Daniel sobremaneira, e logo ele se destacou na corte, tornando-se um homem importante e respeitado. Quando a Babilônia foi conquistada, Dario se tornou rei e Daniel foi levado ao cargo de primeiro-ministro, supervisionando o trabalho de 40 dos 120 governadores da província. Daniel se destacou por seu bom trabalho e o rei Dário queria colocá-lo à frente de todo o império. Então, os outros governadores e primeiros ministros ficaram com muito ciúme e inveja e começaram a procurar uma maneira de prejudicá-lo, algo para manchar sua reputação. Mas Daniel era tão correto que eles não acharam. Então, tramaram uma armadilha. Eles se lembraram que Daniel era fiel a Deus e tramaram um jeito de usar isso contra ele. Assim, eles foram até o rei Dário e propuseram que ele publicasse uma lei real com o selo de seu anel, proibindo por um mês qualquer oração que não fosse dirigida a ele, condenando quem desobedecesse à morte. O rei vaidoso selou o decreto. E agora, gente? Meu Deus, Telemita, e aí, o que será que vai acontecer? Será que Daniel vai deixar de orar? Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, olha só.
Ô, tia Lenita, Oi. eu acho que esse Daniel aí, ele era muito valente. Ele não vai não, tia Então Lenita. vamos ver agora. Daniel tomou conhecimento da lei, mas não parou de orar ao Senhor. Ele subiu para sua casa e fez como todos os dias. Abriu a janela em direção de Jerusalém e orou ao Senhor. Os homens que tramaram contra ele logo denunciaram ao rei. Dário ficou triste quando percebeu que tudo aquilo era uma conspiração contra o leal Daniel. Mas não podia fazer mais nada, porque as leis de seu país eram irrevogáveis, ou seja, não podia mais mudar ou deixar de ser cumprida. Depois que ele deu o selo real, já era. Meu Deus, tia Lenita, então Daniel, ele ia ser jogado mesmo na cova. Isso mesmo. Aparentemente, os invejosos venceram a Daniel. Logo acabaria com ele. Amarrado e condenado, ele caminhou em direção à cova, onde leões famintos seriam alimentados por sua carne. Era assim que eles eliminavam quem desobedecia ao decreto real. Quando os soldados jogaram Daniel aos leões, o rei Dário disse: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. A cova foi fechada e o rei voltou triste para o palácio. Porém, Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e nenhum deles tocou em Daniel. Aleluia! Glória a Deus! Quando o dia amanheceu, o rei gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E para a surpresa do rei, Daniel respondeu, contando que o Senhor Deus o havia livrado. O rei então mandou que tirassem Daniel da cova e lançassem em seu lugar os invejosos que tinham tramado tudo. O rei ficou tão impressionado com o poder e fidelidade do Senhor que fez um novo decreto, adorando ao Deus de Daniel. Daniel viveu grandes coisas e o seu testemunho de coragem e fidelidade são um exemplo até hoje para todos nós. Olha só, gente! Oi. Eu tenho uma observação a fazer. Fala. Os leões foram bem alimentados com aqueles enganosos lá que tentaram enrolar Isso o rei, aí, né, tia porque Lenita? os leões estavam famintos. Então, o mal que eles quiseram fazer a Daniel aconteceu com eles, viu? Isso mesmo, tia Lenita. O mal acabou virando contra ele mesmo, Isso né? aí, o feitiço virou contra o feiticeiro, como falam por aí, não é? Meu Deus, é porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo e livrou a Daniel. Livrou a Daniel. E agora, gente, não esqueçam de mandar as perguntinhas, hein? Tá acabando os 6 meses e eu quero ver quem vai ganhar o certificado da nossa aulinha e um presente muito legal. E qual é a pergunta de hoje, Então, tia Lenita? quantas vezes por dia Daniel orava a Deus? É fácil, hein, tia Lenita? É isso aí, a pergunta de hoje. E hoje, como a gente fala muito sobre oração, que Daniel sempre falava com Deus, sempre orava, Daniel era apaixonado por Deus, ele estava sempre falando, conversando com Deus, não é? Isso mesmo. Então, a nossa música de oração é assim, ó. Ao orarmos, Senhor, Tito e Bidu, sabe? Vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida
vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Olha que hoje, Helenita, que lindo! Muito lindo! Muito lindo! Que você possa sempre estar agradecendo a Deus e saber que você pode contar com Ele em todas as horas. Nas horas alegres, nas horas tristes, nas horas que você está nervoso, na hora que você está agitado. Em todas as horas, você pode contar com o nosso bom Jesus, não é? Isso mesmo, Dino. Como acabou de a canção que nós acabamos de cantar, que fala que Ele é refrigério. E Ele nos dá um refrigério, traz paz, traz alegria e calmaria em meio a tanta tempestade. Isso aí. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijo, Graça e graça e paz.